Olá, é um prazer dar boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham nesse evento da KM Week 2024, uma celebração global da gestão do conhecimento, né? Eu sou a Mariana Lima e eu estou aqui com a Thaís Colíquio para reforçar a importância da gestão do conhecimento nas organizações e na sociedade. A KM Week é uma iniciativa da KMGN, conectando especialistas de vários países como Brasil, Áustria, Índia, Holanda, África do Sul e mais, com o objetivo de promover a gestão do conhecimento em todo o mundo. A SBGC se orgulha de fazer parte dessa jornada global, contribuindo para a inovação e o sucesso das organizações. Para mais detalhes sobre KMGN e a KM Week 2024, acesse os links na descrição desse evento. Oi, Thaís, boas-vindas. Oi, Vamos iniciar Mari. esse evento, apresentar o BI finalmente. Então, gente, essa sessão é para a gente apresentar os resultados da última edição, né, de 2023 e 2024 do Panorama da Gestão do Conhecimento no Brasil. E aí, quer iniciar? Ah, pode trocar, Thaís. Então, aqui a importância, né, os objetivos da pesquisa do Panorama, a gente quer mapear as práticas de gestão do conhecimento no Brasil, analisar o impacto da GC nas organizações e identificar tendências e desafios para o futuro. Pode passar. Aí, comentando um pouquinho do histórico, né, do panorama da gestão do conhecimento no Brasil, a jornada, né, da GC, ela tem sido marcada por avanços significativos desde 2018, quando a gente iniciou essa primeira pesquisa, né, os resultados foram apresentados durante o KM Brasil, trouxe uma visão das práticas de gestão do conhecimento no país, e em 2020 a pesquisa ela foi aprofundada, gerou um relatório mais completo. A gente introduziu, né, um questionário que ajudou a gente a classificar os profissionais de gestão do conhecimento. Em 2021, a pesquisa passou a ser realizada de uma forma bianual, né, resultou nesse relatório de 2021 e 22, e agora, 2023 e 24, a gente avança um pouquinho mais, incluindo o BI, para analisar de uma forma mais robusta, para classificar os profissionais. A gente lançou também durante o KM Brasil o diretório de profissionais que a gente pode passar aqui, mas o objetivo hoje é a gente apresentar o BI, né, a pesquisa das organizações. Pode passar, Thaís. Quer complementar, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Vamos seguindo, a gente olha para o BI, acho que você falou bem, Mari. Hoje acho que é uma celebração desse lançamento também, e acho que é o primeiro momento que a gente vai ter oportunidade de navegar em profundidade nos resultados da pesquisa que são públicos, né? Então Uhum. vamos aproveitar essa oportunidade desse compartilhamento aqui. Aproveitar também para agradecer, né, o pessoal que fez parte com a gente da construção do panorama. A gente não fez nada sozinha, a gente coordena essa pesquisa, mas ela é feita a muitas mãos. Então, agradecer, a gente não vai conseguir agradecer todo mundo, e seria até injusto, né, a gente nominar todo mundo aqui, mas deixar um agradecimento especial para a Júlia Froza, que abraçou esse desafio de ajudar no desenvolvimento do BI, o Alan Rodrigo e a Sheila, que também abraçaram o desafio na construção do diretório, sem esquecer da Jaque, né, a Jaqueline e a Alana, que estiveram com a gente desde 2020 na construção do panorama. E é isso. Vamos iniciar agora? O BI está Vamos todo mundo navegar um esperando, pouquinho? né, essa surpresa. Legal, acho que para o nosso time brasileiro aqui, né, quando a gente olha tanto para os associados da FBGC quanto para o nosso mercado de gestão do conhecimento do Brasil, né, também é a primeira vez que eles estão tendo contato com esse formato, acho que a gente vem fazendo as publicações e trazendo o resultado, sempre com compromisso, né, Mari, da gente trazer os resultados de forma integral, tanto os dados que são levantados, quanto as informações e as análises que são construídas das edições passadas que a gente veio construindo com especialistas, a gente compartilha de forma integral, né? Acho que esse é o nosso compromisso. E agora, finalmente, com o BI, com essa provocação da gente navegar. Então, vamos lá mostrar um pouquinho, vou sair da apresentação. E primeiro eu queria só contextualizar para vocês que a gente tem um site específico do Panorama da Gestão do Conhecimento,
que a gente construiu aqui uma base para vocês encontrarem, né, o contexto, esse mesmo contexto que a Mari acabou de apresentar para vocês, os objetivos da pesquisa, o que que a gente está trazendo, né? O que que significa o Power BI como relatório mesmo, né, final dessa coleta, com a expectativa de que ele seja uma pesquisa longitudinal também, né? Então aqui a gente está olhando para os dados bianuais, mas que a gente siga alimentando essa base de dados para compartilhar com vocês. Então, vocês vão ver que nessa landing page que a gente criou para o Panorama, que é no site da SBGC, acho que é válido também a gente reforçar, né, Mari? No site oficial da SBGC, olhando para o panorama da gestão do conhecimento no Brasil, nessa edição 2023 e 2024, no Tem até final do aqui, ó, site. Luiz, no menu principal a gente já consegue ver, né, o botão Panorama da GC, então clicando aí já cai nessa página. Também é legal a Ó, gente ressaltar que o relatório, até a edição passada, ele era estático, um relatório estático, então o BI trouxe isso para a gente, essa possibilidade de interação para que o usuário faça os filtros e as análises por ele mesmo. Então, eu acho que esse é o principal ganho do BI, né? nessa edição, com certeza. Então, vocês vão ver, a Mari comentou aqui do botão, aqui em cima, que vocês já conseguem navegar, e a provocação que o botão do diretório também já está na página oficial, né? Então, é um diretório, como a Mari comentou também dos profissionais, é um diretório aberto para qualquer profissional de gestão do conhecimento. A gente destaca e classifica quem são os profissionais que têm relação direta com a SBGC, sejam membros associados, né? Ou sejam a nossa diretoria, o nosso corpo de diretoria, e quem já fez formações com a SBGC, ou seja, são profissionais que eles são certificados pela SBGC também. Então, tem essa distinção. É aberto para todos os profissionais, mas vocês conseguem reconhecer. Bom, gente, então vai ficar o convite para vocês, quem estiver assistindo, para se inscrever, fazer o seu perfil aqui no nosso diretório, e a gente vai seguir, então, olhando para o panorama e para o nosso Power BI para compartilhar com vocês em profundidade um pouquinho dessa leitura, esse convite para vocês navegarem junto com a gente aqui, tá? Então, o botão para acessar o BI está aqui no fundo, no acessar os dados, né, da nossa pesquisa, e ele vai levar direto vocês para essa nossa home do Power BI. Eu gosto de ver, e um convite para vocês, de expandirem para a tela completa, porque aí vocês conseguem ter a experiência toda de conseguir analisar, porque os dados vão estar apresentados nos gráficos que foram construídos e foram propostos aqui para vocês. Então, vocês podem navegar clicando aqui no dashboard, e aí vocês vão ver que ele vai te propor uma navegação como se ele fosse um relatório mesmo, né? Página a página, navegando em cada uma dessas temáticas que estão aqui, quando a gente olha, né, para os blocos que a gente construiu, a pesquisa do panorama, para vocês terem acesso a todas as informações, ou vocês podem navegar de um bloco para o outro, tá? Por onde que a gente começa, então, quando a gente olha para o panorama? E aí, Mário, fica à vontade um convite para você ir interagindo aqui comigo nessa leitura juntos, mas a gente primeiro classifica, né, quem são as organizações que são respondentes, e aqui tem um dado muito importante, da mesma forma como a gente contou para vocês, que a gente compartilha os dados e as respostas de forma integral que a gente respondeu, vocês vão ver que a gente tem 47 organizações no nosso levantamento do panorama, mas a gente tem 79 respondentes. E a gente garantiu de colocar no relatório e no BI as 79 respostas. Então, se vocês filtrarem as respostas, elas estão filtrando os respondentes e não necessariamente as organizações com que eles representam, tá? Então, o filtro das respostas nos gráficos aqui são por respondentes, né? Acho que tem uma informação relevante para a gente compartilhar com vocês. Acho que é o volume de respostas que a gente atua, né? A gente está aqui chegando nessa terceira edição sequencial que a gente vem fazendo o panorama, lançando em todo o KM, ou agora bianual, a coleta dessa pesquisa. Então, são 79 respondentes. A gente tem, acho que um primeiro volume, né? Uma primeira amostra, Mari, relevante para a pesquisa também aqui, quando a gente pensa em representatividade, né, de organizações, de empresas e de respondentes, 47 empresas, né, isso é, ou organizações aqui para vocês considerarem, não necessariamente empresas. E aí queria dar um passinho para frente, para além delas, para vocês verem ou em localização ou na próxima página, que são as empresas, né, porque a gente ainda fala dessa concentração das empresas, olhando para o Sudeste,
Então, a gente tem alguma concentração ainda das empresas que respondem à pesquisa do Panorama, mas a gente tem um primeiro movimento. Se a gente pega o eixo, por exemplo, né, o eixo Nordeste, Norte e Nordeste, aqui a gente já tem 8 representantes também, então a gente consegue deslocar um pouquinho. E o eixo Centro-Oeste, pensando principalmente Brasília, olhando Goiás, Brasília ali, que também aumentou a representatividade das últimas pesquisas do que a gente está alcançando. Então, acho que esses dois recortes são interessantes para provocar vocês. E se a gente for dar mais um passo para frente, a gente vai para quem é o respondente dessa pesquisa. Então, a gente está classificando sim no panorama quais são as organizações, mas sobre qual ótica, né? Quem está declarando? É uma pesquisa que ela é autodeclarada, então nem a SBGC, nem a gente do lado de cá como coordenação tem expectativa de fazer uma validação, uma checagem, uma certificação no final desse processo. Então não tem um processo de auditoria. As informações são autodeclaradas. Então, a gente sente que é importante que vocês saibam também quem é o perfil do respondente, né? Que tá aqui colocado. Então, um pouco Fica também sobre o perfil. Fica o convite também, né, para responder à próxima edição da pesquisa, a gente já lança no próximo ano, compartilhar para que mais pessoas, mais organizações participem, para que a gente tenha mesmo um panorama da GC no Brasil, né? Porque pode ser, é um número expressivo de respondentes, mas ainda não reflete o panorama no Brasil. Sim, acho que a gente tem essa expectativa, né, Mari, de vendo ao longo dos anos o mapa completo aqui, né? Mais representatividade a nível de outros estados, mais organizações representadas também aqui. Então, de novo, o convite para vocês participarem nas próximas edições. Quem já respondeu, eu acho que como a gente está nesse olhar do bianual, né, Mari, a gente acompanhar a evolução da GC nas organizações respondentes. Então, responder a cada 2 anos a pesquisa, contando a evolução da GC, para a gente ter essa leitura longitudinal. E quem nunca respondeu, responder às vezes pela primeira vez. E aí, aqui, essa provocação é muito relevante, até agradecendo, Mari, para você lembrar, porque quem responde a pesquisa? Porque muitas vezes a gente pensa que são os heads das organizações, ou que é um diretor, e a gente tem múltiplas perspectivas quando a gente olha. Até para a gente pensar quem são os gestores de GC, ou quem são os analistas envolvidos em programas, que se sentem à vontade e tem um histórico para contar sobre a GC na organização, que fiquem à vontade de responder a pesquisa, porque essa coleta também é importante, essa diversidade de olhares também reflete, né, sobre a gestão do conhecimento na organização. Vamos dar mais um passinho para frente e vamos olhar, né? Então, a gente já olhou a classificação das organizações, a gente está olhando aqui quem são os respondentes, e aí vou fazer uma segunda provocação, e o BI nesse lugar é ótimo para a gente, né? Porque a gente vai começar a entrar no aprofundamento da gestão do conhecimento nas organizações, e eu queria provocar vocês a usarem os filtros também. Porque muitas vezes a gente quer comparar com as outras organizações do nosso estado, ou a gente quer comparar, nos comparar, ou ver um recorte dessas respostas a partir do porte das entidades e das organizações que são respondentes. Então, eu quero filtrar para comparar portes parecidos, né, a mesma faixa dos portes aqui. E eu gosto também sempre de provocar vocês, e a gente fez isso no KM Brasil, então acho que é uma provocação de vocês olharem também por maturidade, como estão as outras organizações em estágio inicial ou já no estágio intermediário, ou como estão as organizações também em estágio avançado, que são hoje as nossas referências aqui, que se declaram como as nossas referências em gestão do conhecimento. Então, eu vou provocar vocês a filtrarem, como eu acabei de fazer aqui, aplicando os filtros para todas as próximas páginas do aprofundamento, vocês vão ver o recorte aqui, como a gente fez no KM Brasil, específico, a gente está olhando um recorte das 18 organizações com alta maturidade ou estágio avançado em GC aqui, e a partir daqui a gente começa a olhar as organizações com alta maturidade, tá? Eu achei relevante trazer. Vocês podem limpar o filtro a qualquer momento também, e vocês podem recortar as respostas, né? Então, se vocês quiserem olhar para essa página em dados específicos, né, para quem está avaliando, por exemplo,
uma equipe, só para quem tem especificamente uma equipe de GC declarada, vocês clicando no na própria pergunta, vocês conseguem filtrar, e aí ele vai filtrar as próprias perguntas e respostas aqui de acordo com o filtro que vocês aplicarem. Então, é muito mais liberdade. Nas edições anteriores, a gente fez essas análises e fez esses cruzamentos e trouxe nos relatórios de forma mais estática algumas análises mais críticas do lado de cá, seja da coordenação, sejam de consultores especialistas em GC. Agora, a provocação é para vocês navegarem dessa forma, vocês provocarem os cruzamentos e os insights como usuários do nosso Power BI aqui. E não para aqui, né? A gente não está olhando só para a área ou para o profissional de GC. A gente dá um passo para frente e a gente começa a aprofundar em GC na organização, tá? Então, lembrando, aqui já tem um recorte específico, mas se eu limpar o filtro, vocês vão olhar para todas as entidades, né? Então, a nossa amostra completa, se eu for pensar, né, aqui, qual é a maturidade de GC vocês estão olhando, todos os respondentes aqui para as 47 organizações que responderam, e a gente está olhando aqui também para o investimento, a forma como a GC está organizada dentro da organização. Eu sempre falo que é uma ótima discussão, né? Se é centralizada, se é descentralizada, Mari. Se está sobre uma diretoria específica, uma área específica. Mas aqui a gente está olhando centralizada ou descentralizada, e a gente está validando o volume de investimento atual e futuro, assim, se tem um comprometimento também das organizações conseguir investindo, pelo menos no próximo ano, aqui naquele recorte bianual, né? Se investiu em 2023 e se tinha a expectativa ou um budget aprovado para investir também em 2024. Então, esse é o cenário. E a gente vai dar um passinho mais para frente e vocês vão ver que as análises vão se complementando. A gente vai seguir discutindo se tem política aprovada ou uma estratégia explícita, declarada e formalizada para a organização, né? Que isso é um sinal de maturidade de gestão do conhecimento para além da política, que é algo estratégico, né, e que dissemina valores, quem aplica, né, o formato de aplicar GC muitas vezes são por programas, por ações e por processos que estão disseminados aqui. Então, essa pergunta também foi feita, e aí vocês conseguem ver. E o outro lado é quem que a gente está envolvendo, né? Para quem que a gente faz GC? Quem a gente envolve? A gente chega a envolver clientes que são atores externos à nossa organização, por exemplo, né? E acho que o básico, né? Fazer o básico bem feito, quando a gente pensa minimamente é envolver as áreas chaves, né? Para a gestão do conhecimento, e a gente consegue ver quais são as áreas que são mais envolvidas e quais são as áreas que são menos envolvidas quando a gente pensa em GC. Vou dar um disclaimer aqui, Mari, que para mim eu fico bem impressionada de olhar assim que pesquisa e ensino foi declarado por uma pessoa, né? Eu penso que se a gente tivesse uma área de P&D em específico, talvez mais pessoas declarariam que gestão do conhecimento é referência também, ou faz parte ou aplicada em pesquisa aqui, né? Mas veio pesquisa e ensino, então alguém aqui da área de ensino, academia, por exemplo, pode ter listado. Acho que aqui também ajuda para a gente dar um disclaimer para vocês, que a gente não tem só perguntas fechadas, algumas perguntas a gente tem a opção outros. Então, quando vocês veem descrições em outros formatos aqui, é porque foi declarado pelos respondentes uma nova área, que não estava listada nas opções fechadas. E ainda assim a gente apresenta aqui para vocês. Então, a gente tem as opções fechadas, que estavam dentro da pesquisa, e na resposta a outros, o que foi adicionado. Então, vão aparecer para vocês, como é o caso aqui de pesquisa e ensino, foi adicionado por um dos respondentes aqui e a gente traz de forma integral. Algum ponto, Mari, até aqui? Não, eu tô encantada com o resultado do nosso trabalho, tá? Eu tô aqui babando a nossa cria, porque só um parêntese aqui, né? Um trabalho 100% voluntário, que a gente vem desenvolvendo desde 2020. Então, dá um orgulho, assim, né? Saber que a gente conseguiu chegar nesse resultado que a gente estava esperando tanto. Agradecer as provocações que a gente teve, né, durante o caminho Ah, por que vocês não fazem assim? Por que vocês não pensam em alguma coisa assim? Então, agradecer esses feedbacks e continuar recebendo também é muito importante para a gente melhorar a próxima edição. E não tenho nada a acrescentar, não.
Acho que um ponto positivo nesse lado, né, Mari, que o Power BI sempre foi um sonho, assim, da gente Uhum. trazer nesse formato, porque a gente gera mais autonomia para quem está consumindo os dados e o resultado dessa pesquisa, né, para além do relatório. Mas tem um trade-off aqui, tem o outro lado. A gente fazia perguntas mais abertas e mais qualitativas, e a gente trazia análises em profundidade com especialistas. E agora a gente foi para um outro extremo, né? A gente traz os dados, que às vezes são dados mais frios, mais pontuais, mais quantitativos, e a gente vem recebendo as provocações. E o quali? Mas e essa organização que tem alta maturidade? Faz gestão de pessoas, por quê? Né? Aí é um Mas quando convite fala também para esse pensamento crítico, né, de quem está fazendo essa análise, em começar a se questionar, se perguntar e trazer também para as novas edições. muito bom, acho que a gente vai seguir evoluindo, né? Então, vocês viram a nossa jornada de evolução. Então, essa é a versão onde estamos em 2024 e a gente segue com a provocação para equilibrar o quant e o quali na sequência para as pesquisas, para as próximas, né? Pesquisas. E acho que tem um ponto aqui que eu gosto sempre de direcionar. Quando a gente filtra quem são as nossas referências, né? As empresas com alta maturidade, vocês conseguem ter uma provocação de quem está há mais tempo, ou tem mais maturidade em gestão do conhecimento, o que, que elas estão fazendo, né? Como uma referência também. Mas a pesquisa e responder à pesquisa do Panorama é uma provocação para quem está em estágio inicial, porque é quase como um leque de possibilidades quando a gente está falando de GC. Então, são múltiplos stakeholders que a gente consegue envolver. O mínimo que é exigido, que é ter uma política aprovada, ter estratégia formalizada, conseguir ter programas e campanhas que disseminam a GC e não ficam centralizados. Vocês têm um pouco de insights aqui, de feelings, para como desenvolver gestão do conhecimento numa organização, mesmo que você esteja em estágio inicial, né, começando, planejando esse movimento. Acho que o nosso Power BI traz, ou a pesquisa do Panorama traz esses insights quando você vem como respondente também, né? Consumindo conteúdo, mas também como respondente, esse lugar de reflexão, não é, Mari? É, e você já falou, e eu vou lembrar de novo, né? As respostas, elas são autodeclaradas, então, não, a coordenação não faz uma avaliação de que se é mesmo estágio inicial de GC ou se tem maturidade, é autodeclarada, então a gente não tem, não tem inferência nossa nas respostas. Isso, aí 100% dos dados dos respondentes foram abertos aqui. Ele é uma pesquisa anônima, vocês veem que a gente não abre o nome das empresas e a gente não abre o nome dos respondentes, tá? O que vai ser interessante para vocês pensar é que vocês também, eu não apresentei os filtros, mas vocês conseguem filtrar por setor ou por segmento, se vocês quiserem dar um duplo clique, e comparar setores e comparar segmentos, e ainda assim vai seguir anônimo. Então, acho que essa é uma relevância, um compromisso que a gente tem com vocês também. Vou dar alguns passinhos para frente, porque o aprofundamento, lembra que foi que a gente compartilha 100% dos dados, então o aprofundamento vão ter todas as perguntas e todas as respostas que foram coletadas. E o que eu gosto bastante de provocar vocês a verem é quais são as políticas, quais são as práticas, quais são os processos, porque a gente vai navegando um pouquinho para frente, né? Então, aqui vocês vão ver características das organizações, perguntas do básico também, às vezes, né? Tem conhecimento mapeado, conhecimentos críticos mapeados? Sim, não, e em estágio inicial, começando a desenvolver isso. E aqui a gente vai olhar, né? Então, para primeiro, quais são os métodos, as práticas e as ferramentas? De novo, é uma lista, então, para quem está começando, tem diferentes práticas e ferramentas que vocês conseguem adotar. E aí, quando a gente vai mais para frente aqui, olhando as práticas específicas em gestão do conhecimento, né? Acho que reforça aqui, para além dos processos, quais são as práticas também. E aí vocês vão vendo, de novo, os filtros se aplicam, né? Para vocês conseguirem ir filtrando pelas organizações, tanto aqui em cima com segmento, porte, maturidade, quanto por respondente aqui embaixo. E aí a gente pode olhar também, acho que está duplicado aqui, mas vocês podem olhar quais são outras ferramentas que são utilizadas. Acho que o básico, né? A gente fala o que que a gente tem de ganho, um exemplo para vocês, pensando na pandemia, né? Em resultados, até 2020, Mara, a gente coletou, né?
Uhum. 2021 a gente ainda coletava os impactos da pandemia. A partir dessa edição específica, que é 2023 e 2024, a gente já não pergunta a página virada, mas a gente sabe que teve ganhos, né? Então, a gente entra quase nos 100% de organizações que têm ferramenta de videoconferência, de audioconferência, que a gente está colocando aqui como ganhos dessa digitalização, como mínimo, mas é interessante vocês irem sendo provocados, né? Tem sistema de gestão de documentação, então aqui já olhando para ferramentas que são aplicadas. Aqui a gente encerra um pouquinho do nosso panorama do BI, que acho que vai ser uma edição nova para vocês conhecerem. Vou voltar na home e vou fazer o convite de novo para todo mundo que tem curiosidade, queira conhecer, navegar. Tem muito espaço para vocês retirarem insights. Façam chegar também feedbacks, insights de vocês. Compartilhem com a gente. E se você que está escutando a gente for um profissional de gestão do conhecimento, responde também, né, o perfil do diretório de profissionais, porque a gente, da mesma forma que a gente tem a coleta para as organizações, a gente tem a coleta e o levantamento dos profissionais de GC para dar essa devolutiva para vocês também nos próximos anos de como vem sendo a evolução do perfil desses profissionais, né, Mari? Acho que também é o nosso compromisso. Sim. E vai ficar tão bonito e robusto quanto o das organizações. E com isso a gente encerra a nossa participação, né, da SBGC, a gente encerra a Semana de Gestão do Conhecimento em parceria com a KMGN. Eu, em nome da SBGC, agradeço a participação de todas as pessoas que estiveram com a gente aqui essa semana, pela presença, pela atenção de vocês. Espero que o evento, né, a semana de GC, ela tenha sido inspiradora e que vocês sigam explorando as oportunidades de aprendizado oferecidas tanto pela SBGC quanto pela KMGN. No link da descrição desse evento aqui, a gente tem uma página só explicando sobre essa parceria e fiquem atentos às nossas redes sociais, à página da SBGC, acompanhem os nossos eventos futuros. Continuem compartilhando com a gente as experiências de vocês, fortalecendo a gestão do conhecimento nas organizações e muito obrigada por participarem e estarem com a gente aqui. Obrigada, Thaís, e até a próxima.